Olá, graça e paz. Você me permite falar um pouco sobre o Natal com você? É interessante, onde todos hoje estão refletindo sobre o Natal, onde as pessoas hoje estão aí preparando para a ceia, preparando vários aspectos que giram em torno do Natal. Mas eu queria compartilhar algo importante, válido e essencial para que nós reflitamos do que é o Natal. Vamos começar com Isaías capítulo 9 e vamos ver o que é realmente o Natal, a importância de refletirmos com a mensagem do Natal dentro da perspectiva bíblica. E ele começa assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Havia aqui, historicamente, a queda dessas duas cidades de Zebulon e Naftali pelos assírios. E Deus está trazendo uma mensagem de esperança que essa terra que fora destruída pelos assírios dentro da história bíblica, o Senhor iria restaurá-la através do nascimento, através da vida do Messias. Isso é importante nós meditarmos que o Natal é uma mensagem de esperança e uma mensagem que traz uma edificação, que traz uma reconstrução aonde houve destruição. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente esse aspecto. E não somente isso, mas o aspecto mais importante dentro da mensagem do Natal é o que está escrito no versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Andava em trevas é um aspecto importante, e os que andavam na região da sombra da morte é outro aspecto. Então, as pessoas que vivem sem esta luz do Senhor, sem esta compreensão do que é o Natal, eles estão em que condição? Em trevas e na região da sombra da morte. Sim, quando nós não temos a luz do Senhor, quando nós não estamos dentro da verdade do Evangelho, nós estamos vivendo dentro da região da sombra da morte. Nós estamos vivendo nas trevas. Porque no primeiro versículo ele fala assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Então o texto está dizendo que existe uma obscuridade, existe uma destruição, existe um estado de trevas, de escuridão e um estado de morte, de região de sombra da morte. E esse aspecto, essa linguagem, essa metáfora que Isaías está aqui utilizando, de fato é o nosso estado de pecado. Todos nós que estamos sem Deus, todos nós que estamos sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos em trevas, nós estamos sem esperança, nós estávamos, como diz Efésios 2, sem esperança, sem Deus no mundo, mortos, separados, nós estávamos mortos. Então o Natal é justamente a luz nascendo. Por quê? Observe que no versículo 6 do capítulo 9, o texto vai ganhar mais força e entendimento para mim e para você, porque ele vai explicar o que é o Natal. Por causa disso, qual é a causa de estarmos na obscuridade, nas trevas, nas regiões da sombra da morte? Então assim, nessa região, o que é que nós temos? Morte. E agora ele vai dizer assim: por quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou seja, um menino nos nasceu. Então já vem a mensagem de esperança. Quando nós olhamos para essa verdade de que um menino nasce,
nasce também junto com este menino a esperança, porque o texto ele vai continuar dizendo assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse menino foi dado porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O governo está sobre os seus ombros. Esse menino, ele é um menino que vai nascer, que vai ser dado ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas que o governo está sobre os seus ombros. Ele é um menino de governo, de domínio e de soberania. Mas não somente isso. E o seu nome será Maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele é cheio de glória, ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade, esse menino. Ele é cheio de justiça, de poder, de domínio, de vida, de amor e de esperança. Por isso que ele é maravilhoso. Conselheiro também é um outro atributo envolvido a este menino. Ele é aquele que traz a direção, que traz, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou senão outro versículo, João 14,6, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o conselho deste menino. E ele diz também, Deus forte, sim, ele é forte porque ele veio para destruir todos aqueles que jaziam em trevas, que haviam vivendo na região da sombra da morte. Então ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir as forças das nações malditas. Ele é forte, ele é poderoso. Ele também é o Pai da eternidade, ele é aquele que habita na eternidade por gerações e gerações, onde a eternidade com este menino não terá fim. E ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que veio trazer a paz, ele é aquele que veio trazer a esperança. Ele é aquele que veio fazer tudo isso. Aí você me pergunta, mas eu preciso fazer o que neste Natal? Quando o anjo anuncia lá esse cumprimento profético em dois aspectos, o primeiro dele eu quero trazer para você aqui em Mateus capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: ela dará, o anjo falando para José que o nome sobre este menino, e diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A primeira obra desse menino, que tem o nome de Jesus, e Jesus quer dizer Salvador, é porque este Jesus salvará o seu povo dos pecados dele. Então você tem que entender, e eu preciso entender, que o Natal tem uma mensagem. É Jesus nos salvando dos nossos pecados. Nós estamos em pecados e nós precisamos sair da condição de pecados e viver uma nova vida, porque somente Jesus, o Salvador, pode nos salvar dos nossos pecados. Nós precisamos desta redenção, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos desta graça e dessa manifestação de libertação. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados, porque Jesus é o Salvador daqueles que estão em pecados. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus, e Jesus é um mediador que precisa vir para nos salvar dos pecados e nos levar para Deus. Ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele veio se revelar em carne. Então, quando esse menino nasce, ele nasce com um propósito de nos salvar dos nossos pecados, não de te fazer feliz apenas. Pode te fazer feliz, sim, pode te dar bens, pode, mas a ordem primária expressa no Santo Evangelho é que ele veio te salvar dos pecados dele. E quando ele estava, o segundo cumprimento profético desse texto, quando fala que ele, quando nós lemos Isaías 9, que ele iria para a terra de Zebulon, de Naftali, Galileia dos gentios, porque havia sido destruída. Quando Jesus
começa a pregar nessa terra, ele começa com uma mensagem muito importante. Observa comigo. Capítulo 4 de Mateus, versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. A profecia está se cumprindo aqui. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, a terra que tinha sido destruída pelos assírios, a terra que tinha sido punida pelos assírios, agora Deus punira através dos assírios, agora Deus está trazendo a esperança para essa terra. Só que a esperança que está sendo trazida para esta região da Galiléia, ela vem com uma mensagem. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhe a luz. Observe, a luz nasceu, Jesus o Salvador, veio nos salvar dos nossos pecados, mas através de quê? De quê? De uma mensagem. Por isso, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Observe que Jesus começa a pregar e a dizer, daí por diante, toda a história do Evangelho de Jesus começa com esta mensagem. Quando Jesus nasce, inaugura a luz, quando o conselheiro vem, ele começa com uma mensagem. E a mensagem é esta deste Natal. Esta é a mensagem do Natal. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem para hoje, para mim, para você, é arrependimento. Nós precisamos voltar ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos nascer de novo. Natal não é apenas ou você dar presente ou alguma coisa. Isso Natal não tem nada a ver com isso. Natal não é fazer uma boa ceia, favorecendo ou fazer uma ação social para alguém. Tem sua importância? Tem, mas Natal é: eu estava nas trevas e vi a luz do Senhor. Natal é que Ele me tirou, Ele veio para me salvar do meu pecado. E com isso Jesus diz: se arrependa. Arrependei-vos. Isto é Natal, isto é esperança, isto é Evangelho, isto é Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz e Feliz Natal.